Olá, queridos estudantes e espectadores dominantes online, aqui é o professor Sandro Massarani e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Jornal Dominante, um jornal voltado para questões de prova do Enem, questões de prova dos vestibulares em geral. Nós vamos aqui, pessoal, semanalmente colocar as principais notícias da semana que podem se tornar questões de prova ou notícias que, de certa forma, já caíram em provas anteriores e podem reaparecer. Então, o nosso foco aqui em um vídeo sucinto, né, por volta de 15, máximo 20 minutos, expor para vocês assuntos que a gente considera importantes, para que vocês possam estar bem sintonizados e bem preparados na hora da prova. Eu tenho certeza de que se vocês assistirem o nosso jornal toda semana até o dia da prova do Enem, vocês vão estar muito bem preparados em assuntos das mais diversas disciplinas que nós vamos procurar abordar aqui. Alguns assuntos, geralmente da política nacional, do dia a dia, assuntos que fervilham muito nos meios de comunicação, muitos desses assuntos não caem nas provas, então nós não vamos tratar aqui. Vamos procurar focar em assuntos que historicamente têm presença no Enem e em vestibulares em geral. Separamos então 3 notícias, né, nesse primeiro episódio e vamos lá. Bem, a primeira notícia, de certa forma super fascinante, é que foi descoberto um corredor secreto na Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Um corredor logo acima da entrada norte da pirâmide. Um corredor, como podemos observar na imagem, né, com teto de abobadado, né, bem surpreendente. E essa descoberta pode, inclusive, trazer avanços sobre as técnicas de construção das pirâmides. Inclusive, esse corredor pode ser uma forma de aliviar a pressão da construção, um tamanho enorme da pirâmide, e esse corredor pode servir para aliviar a pressão, pois até hoje nós não sabemos exatamente como essas pirâmides foram construídas, né? Temos já bons estudos sobre isso, diversos avanços, mas saber 100%, né, como as pirâmides foram construídas, nós não podemos afirmar. E eu coloquei essas pirâmides foram construídas, né, em 2.500 anos antes de Cristo. E eu coloquei aqui para a gente também, para ficarem de olho, em 2 pontos importantes. Já caiu questão sobre o Egito no Enem. Não é super comum, mas aparece. Tá? Então, 2 tópicos aí para a gente que podem, né, aparecer na prova, dar uma retornada. Primeiro, a técnica envolvendo radiografia de muons e raios cósmicos, pois foi a técnica utilizada pelos pesquisadores para encontrar esse corredor. Os raios cósmicos, eles chegam, as partículas estão em todos os locais, isso é fascinante, e através da medição desses raios cósmicos, nós conseguimos, né, saber se atrás de uma parede, por exemplo, há algum espaço ou ela continua sólida. Então foi através dessa medição, pessoal, lembrando que tem que ter muito cuidado nas escavações arqueológicas, né, para você não poder danificar, por exemplo, né, um objeto, ainda mais como uma pirâmide, né, para você não danificar. Tem que ter toda uma fiscalização, toda uma organização, todo o cuidado. Por isso a tecnologia ela vem avançando, e tem que se ter o máximo de cuidado na hora de estudar um local tão importante. Então existem várias regras que um arqueólogo, um pesquisador tem que seguir, e novas tecnologias elas têm sido muito úteis para evitar, inclusive, danos físicos no local. Então, um local que tem muitas regras de arqueologia, por exemplo, né, muitas regras importantes que têm que ser seguidas é Israel. Não pode simplesmente chegar e começar ali a escavar em Israel, né, em Jerusalém. Tem que ter todo um cuidado, inclusive para não danificar. Então, é uma técnica envolvendo raios cósmicos, radiografia de muons. Então, isso pode aparecer principalmente na prova de ciências da natureza. E um outro ponto que eu gostaria aqui de frisar, já caiu uma questão de pirâmide no Enem, falando da mão de obra escrava, uma questão lá dos primeiros Enems. E o que eu gostaria aqui de comentar é que nas últimas décadas, muitas ótimas pesquisas têm surgindo, apontando que essas pirâmides não foram construídas por escravos. Inclusive, nós temos tumbas de trabalhadores próximas às pirâmides. Haviam até uma espécie de guildas de trabalhadores. Havia, sim, escravidão no Egito, mas é uma escravidão um pouco diferente daquela que a gente costuma associar.
né? Os escravos, de certa forma, eram até mais organizados. E nós vamos ter trabalhadores, inclusive trabalhadores temporários, que iam para construir as pirâmides, ficar alguns meses, e trabalhadores que focavam nas pirâmides e eram, de certa forma, remunerados, e trabalhadores, né, qualificados. Então, tem tido nas últimas décadas toda uma mudança em relação a essa questão da mão de obra nas pirâmides. Então, fiquem atentos, o Enem pode cobrar novamente isso agora após esses estudos, né, lançando esse novo olhar em relação à mão de obra das pirâmides. Então, essa é a primeira notícia que eu gostaria de trazer para vocês, né, essa descoberta desse corredor secreto na pirâmide, na grandíssima pirâmide de Gizé. Bem, a segunda notícia, pessoal, ela não é uma notícia fascinante, tão fascinante, pelo contrário, uma notícia assim até, né, bem ruim, né, para a gente no Brasil, é que a desigualdade de gênero ela vem piorando no Brasil. Tivemos agora o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, um dia que é um marco histórico, né, de lutas das mulheres para obtenção da igualdade, né, de direitos políticos, direitos jurídicos e várias outras formas de equidade. E o Fórum Econômico Mundial, ele disponibiliza anualmente um relatório, né, relacionado à desigualdade de gênero, onde nós temos aí 4 pilares. Ele leva em consideração saúde, sobrevivência, grau de instrução, empoderamento político e participação econômica e oportunidades. E o Brasil ele vem caindo posições. Eu separei aqui para a gente a tabela para vocês poderem ver. Então, apesar o índice é parecido com o IDH nesse sentido, vai de 0 a 1, tem 3 casas decimais, quanto mais próximo de 1, maior é a equidade de gênero naquele país. Tá? Mas reparem, então, que o Brasil ficou bem estagnado de 2013 para 2012 no score, no índice. Fica ali em torno de 0,694, 695, em 2022, 0,696. Mas se a gente olhar a posição, o Brasil caiu mais de 30 posições de 2013 a 2022. Estamos agora em 94º lugar. O Brasil, então, ele tem uma das piores desigualdades de gênero da América Latina, uma desigualdade de gênero também muito deficiente perante ao restante do mundo. Tá? Então, muita coisa tem que ser feita. E eu separei para a gente aqui também, para a gente ter uma ideia, dos países que têm os melhores índices de igualdade de gênero. Então, nós temos aí Islândia em primeiro, Finlândia, Noruega, países, mais do norte da Europa, temos a Nova Zelândia, Suécia. É interessantíssimo a gente observar 2 países nesse top 10. Ruanda na 6ª posição e Namíbia na 8ª posição. 2 países da África subsaariana, chamada África Negra. A Ruanda teve um genocídio, uma tragédia em 1994, 1993, 94, o genocídio, dos Tutsis, a guerra étnica entre Hutus e Tutsis. Nós vamos ter por volta de 500 mil de mulheres Tutsis sendo violentadas. É um dos maiores genocídios, da história da humanidade. E a partir desse genocídio, a Ruanda procurou melhorar a situação das mulheres. Nós temos aí mais da metade do parlamento em Ruanda composto por mulheres. Temos muitas mulheres participando da política de Ruanda e toda uma conscientização. Então nós tivemos aí uma guinada muito surpreendente em relação à busca por igualdade de gênero em Ruanda. Namíbia é um país foi muito afetado pelo vírus HIV, pelo vírus da AIDS. Havia um percentual enorme de mulheres mortas pelo vírus da AIDS. Também houve uma redução significativa, toda uma campanha de conscientização, também uma crescente participação de mulheres na política na Namíbia. Então, isso mostra que é possível. Países que tiveram tragédias gravíssimas, conseguindo, de certa forma, em relação à igualdade de gênero, melhorar seus índices e serem exemplos, nesse caso, para o mundo. Então, é possível, é viável, e isso mostra para a gente. Muito importante, quando a gente olha essa tabela, praticamente todas as nações que têm maior igualdade de gênero, as mulheres são muito participantes na política, com cargos, tem muito participantes na vida política.
O que eu coloquei aqui para a gente ficar de olho? Dia Internacional da Mulher e a busca por equidade. Então, e as 3 ondas do movimento feminista. Nós temos aqui, pessoal, aulas de sociologia, né? Temos cursos completos, né? Aula de sociologia falando de gênero e sexualidade, explicando as ondas do movimento feminista, explicando a luta pela busca do voto. Isso cai muito no Enem. É muito importante que vocês, né? Isso tem desde o primeiro Enem, questões de gênero aparecem na prova, então a gente tem que saber. Então, questões que envolvem a busca pelo direito do voto, a busca pela autonomia do próprio corpo. E nós temos também questões que mostram estereótipos envolvendo a mulher. Estereótipos da mulher sempre doente ou sempre passiva, a mulher tendo que aceitar tudo, a mulher como um ser, entre aspas, inútil, como é. Já caiu uma questão do Enem falando isso, né? A mulher que servia apenas, né, para ficar olhando pela janela. Então, como era, né? Muitas pessoas viam as mulheres dessa forma no século XIX, por exemplo. Então, grandes chances de cair na prova do Enem uma questão falando da desigualdade de gênero, né? Então, a notícia dessa semana é que a desigualdade de gênero ela vem piorando no Brasil. Nos últimos anos, o Brasil despencando posições. Infelizmente, isso que vem acontecendo. Então, fiquem de olho, grande chance de cair. Com certeza a gente vai falar mais desse assunto, né, nas próximas semanas. E para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, uma notícia onde o ministro das Relações Exteriores da China, o Qin Gang, né, o chanceler chinês, ele alerta para um possível conflito entre China e Estados Unidos por causa de questões comerciais. China e Estados Unidos vêm numa crescente já nos últimos anos, uma guerra comercial, né, disputando a supremacia, aí, vamos dizer assim, de vários locais do mundo. A economia chinesa vem num crescente, ameaçando o posto americano de primeiro lugar, né, já está bem próxima. E aí, então, o chanceler ele vai, né, fazer uma ameaça aí velada aos Estados Unidos. Separei aqui para a gente, né, duas citações aí do Qin Gang, que ele disse nessa semana: se os Estados Unidos não frearem, mas continuarem a acelerar pelo caminho errado, nenhuma quantidade de barreira pode impedir o descarrilamento, e certamente haverá conflito e confronto. Então, uma ameaça aí dele relacionada a isso. E a aproximação da China com a Rússia. Eu coloquei ali no Fiquem de Olho para a gente realocação industrial, a gente vai falar já já, e crescente aproximação entre China e Rússia, com possíveis desdobramentos na guerra da Ucrânia. Qual foi a frase do ministro? Com a China e a Rússia trabalhando juntos, o mundo terá uma força motriz. Quanto mais instável o mundo se tornar, mais imperativo será para a China e para a Rússia o avanço constante de suas relações. Então, até agora, pessoal, a gente vai falar bastante da guerra da Ucrânia, né? Nas próximas semanas, com certeza. E a China dando, por enquanto, um leve apoio, né, à Rússia, mas corre o risco da China começar a dar mais apoio à Rússia. Isso pode esquentar a guerra, pode tornar a guerra ainda um caminho ainda mais trágico, ainda mais perigoso, uma possível terceira guerra mundial. Temos a questão envolvendo China e Taiwan, né, que está esquentando também. Com certeza a gente vai falar dessa. A China não reconhece a existência de Taiwan, nós vamos falar isso em outros momentos. E a disputa comercial entre China e Estados Unidos, que pode se tornar uma disputa militar. Estão disputando em vários assuntos comerciais, em vários semicondutores, enfim. E, inclusive, muitas empresas do Ocidente têm procurado sair com suas fábricas da China e irem para outros locais da Ásia. Tailândia, Indonésia, Vietnã, né, por causa justamente desse crescente atrito entre China e Estados Unidos, em China e Ocidente, de certa forma. Nas últimas décadas, a China foi um local de alta receptividade para as fábricas e indústrias do Ocidente, uma mão de obra, de certa forma, barata, uma estrutura de transporte, de comunicação. Só que agora, com um crescente conflito comercial, né, e a China num expansionismo muito acelerado, inclusive econômico, em relação às outras nações, isso pode mudar. E o Enem cobra bastante a realocação industrial, a desconcentração da produção industrial, onde as empresas elas mantêm a sua sede nos países de origem, mas as fábricas vão para outros locais.
está muito ligado ao processo de produção do toyotismo, do pós-fordismo, e agora muitas empresas que colocaram suas fábricas na China estão realocando essas fábricas para outros locais da Ásia. Então fiquem atentos, realocação industrial e possíveis desdobramentos na guerra da Ucrânia e a intensificação, inclusive, de repente, esperamos que não, no conflito militar entre China e Estados Unidos. Seria certamente bem trágico. É isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Demos um apanhadinho em 3 notícias importantes que podem virar questões de prova ou que, de certa forma, já apareceram. Sempre lembrando que nós temos todo o conteúdo do Enem, dos vestibulares, do Enseja, separadinho em listas no nosso canal do YouTube. Então, quem não se inscreveu ainda, por favor, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se nas nossas redes sociais, peguem as listas das aulas. Temos aulas ao vivo também, de segundas às sextas. E muitos bons estudos para vocês e até a próxima semana.